Olá, aqui quem fala é pastora Silvia Pinto, da Seara Church em Orlando, com mais uma entrevista para o seu coração. E hoje nós temos conosco um querido pastor Fábio Bertoni, querido mesmo, muito bom ter você aqui conosco. Muito bom viu? estar aqui. Muito bom mesmo. Ele é fundador da Living Water Church, casado com a querida e linda pastora Cláudia Bertoni, tem duas meninas, duas filhas também muito lindas, Jessie e Daniele, e nós estamos assim muito felizes de tê-lo aqui conosco. Hoje eu estava ouvindo uma palavra do pastor Cote e ele estava falando sobre os novos conceitos ministeriais, e uma das coisas que nos incentivou a trazer o pastor Fábio é justamente isso, é a cabeça dele. Então, querido, muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito bom estar aqui, pastora Silvia, você que está podendo assistir, participar. Obrigado por estar tomando esse tempo de ouvir a gente poder compartilhar. Obrigado pelo convite, pastora Silvia. É porque você tem muito conteúdo e a gente quer aproveitar esse conteúdo. Então, olha, você deu uma guinada na sua vida e foi atuar em outra área. E foi uma mudança orientada por Deus. Eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Sim, é uma pergunta, é um assunto que eu gosto muito. Na verdade, eu já dei 2 guinadas. Até mais ou menos o ano de 2000, eu trabalhava no meio corporativo, era funcionário de uma divisão do Citibank, tinha todo o plano de carreira, sempre envolvido na área com igreja e ministério, e naquele tempo Deus me deu uma chamada clara para vir para os Estados Unidos, implantar um ministério, viver daquilo que Deus ia prover. E 18 anos depois, com a igreja implantada, tudo acontecendo, o Senhor falou: agora você vai começar a dar um outro passo diferente. E essa guinada começou, há 2 anos atrás começou a mudança. Que bênção, que bênção. E assim, o que levou você a fazer isso? Foi algo que o Senhor colocou no seu coração? Ele foi orientando? Sim, foi algo que o Senhor colocou no coração. É muito interessante pensar, pastora, que Deus ele dá para nós a ideia, dá a visão, dá o sonho, ele não conta o processo. Uhum. Então, quando Deus começou a falar que eu tinha que voltar ao meio corporativo, e eu falei: meu Deus, mas com 50 e poucos assim, anos, né? como assim? E a gente passa por processo de reclamar, resistência, orar, expulsar a dúvida, faz tudo aquilo que a gente aprendeu, e no fim houve muito claro da minha vida, da minha esposa, dos meus mentores, meus pastores, que era uma direção de Deus, não que eu saísse do ministério, mas que eu não focasse só mais na igreja local como eu estava focando. E existia uma luta interna pensando: eu estou desistindo, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, eu não sou daqueles que retrocedem. E o Senhor fala para mim: você não está retrocedendo, eu preciso que você dê esses passos para eu te conduzir para onde eu quero conduzir. E começou isso há 2 anos atrás. Que bênção. E temos vivido algo muito gostoso, muito bom. Uma coisa nova, né? Nova. E numa época onde nós precisamos nos reinventar, o que você diria para aquelas pessoas que estão tensas, que estão assim, porque muita gente está perdendo o emprego, muita gente está perdendo a posição que tinha antes e ficam tensos: o que eu vou fazer da minha vida? O que você pode dizer para elas? A primeira coisa, o nosso coração vai com você no sentimento de que mudanças aconteceram. Logo quando começou esse negócio de vírus, a quarentena, eu me tranquei e orei. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer? E o Senhor falou muito claro para mim assim: o normal não existe mais. Você vai ter que aprender a viver no novo normal. E eu falei: e aí? O Senhor falou assim: você tem controle disso? Eu falei: não. Eu continuo sendo Deus. Continua, Senhor. O Senhor continua sendo Deus. Amém por isso. Então, eu vou continuar sendo Deus e você vai passar nesse processo. Eu já, por experiência, sabia que nem tudo é só brisa, né? A gente passa por tempestades, por altos, por baixos, por apertos,
por reajustes. Então, assim, respondendo a pergunta, a primeira coisa que eu falo, não adianta estressar. Em primeiro lugar, não é algo que você fez de errado. Segundo, não é algo que você poderia mudar. Terceiro, aconteceu no mundo inteiro. O mundo inteiro. E Deus está cuidando da situação. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é fiel. É verdade. E nós não precisamos e não devemos nos entregar a isso, a essa insegurança, a esse stress, essa angústia, né? Porque Deus, Ele faz as coisas tudo certinho, Ele não faz nada errado. Então, na hora certa, você vai ter a direção para a sua vida. Não fique preocupado, viu? Há limites para os filhos de Deus, ou seja, nós podemos ter várias funções? Podemos. Podemos ter várias funções, porque até o ano 2000 eu fui criado na igreja. Meu pai plantou várias igrejas, eu estava no meio corporativo e eu trabalhava... O meu tempo integral era corporativo e eu atendia na igreja, trabalhava com casais, trabalhava com pregação da palavra, com discipulado, com novos convertidos. E depois de um tempo eu mergulhei 100% no tempo integral e glória a Deus, eu nunca larguei as empresas que eu podia ajudar e tocar e abençoar. E hoje eu vejo que o limite nós colocamos. Veja bem, a palavra de Deus diz que na época do tabernáculo, Deus ungiu um rapaz chamado Bezalel e deu para ele e mais 2 rapazes ideias, sonhos, projetos, capacitação, habilidade para tudo aquilo que Moisés viu ser transformado em realidade. E toda mudança, pastor, e você que está participando, está ouvindo aqui, está vendo, ela é necessária de uma objetividade que Deus tem, que muitas vezes você não conhece, mas Deus tem um objetivo. E se você resiste, no resumo da obra, você está resistindo ao projeto de Deus. Exatamente. Biblicamente eu fico pensando, a gente até comentou e riu, né? Como é que Noé construiu uma arca? A Bíblia nunca falou no currículo que ele era carpinteiro, não fez engenharia naval, não tinha experiência de chuva, a Bíblia não tinha Home Depot. E acima de tudo, não tinha Home Depot. E Deus falou para ele fazer. Você pega ali Davi, um pastor de ovelhas. Deus não perguntou se ele queria. Deus guiou a vida dele de matar o urso, o leão e salvar as ovelhas. Ele passou a defender Israel, matou gigante e no futuro se tornou rei de Israel. Exatamente. Você pega Moisés, saiu da condição do Egito de filho de Faraó, ou seja, príncipe, uma mente privilegiada, ou a melhor escola do mundo ele fazia parte, para ser um pastor de ovelhas e liderar um povo. E Deus trabalha de outra forma, porque a gente vê no Novo Testamento, pegou um Paulo, que era alguém de alto escalão, na sociedade romana, no povo judeu, e Deus pegou ele, você vai ser missionário e muito mais, você vai fazer tendas. Exato. Então, não tem limite. Deus nos capacita. A palavra de Deus diz que uma das obras do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas, nos capacitar e nos fazer lembrar tudo aquilo que foi ensinado. Então, por que haveria um limite? Deixa eu falar uma outra coisa. Toda grande invenção surgiu de uma crise. De uma necessidade. Os remédios, antibióticos, as máquinas, o telefone celular, o computador, o GPS. Hoje a gente usa, a gente não pensa. Como surgiu? Por que nasceu isso? Quem criou? Da onde saiu? O velcro foi inventado de um problema que era o carrapicho numa meia. O WD-40, que a gente usa para botar em coisas engripadas, é um produto para dissolver a água de equipamentos e máquinas, e a fórmula 40, porque as outras 39 deram errada. Por isso que é WD-40, Water Dissolvent 40. E a gente não entende esse processo. Então, o que você está vivendo, para nós humanos, é um problema. É verdade. Para Deus, é um degrau de transição para algo que você estava vivendo, e Deus tem um projeto maior. É verdade, e a gente para pensar nessas coisas e anima o coração da gente. Por isso nós estamos hoje aqui, para trazer essa palavra de encorajamento para a sua vida.
para dizer para você que você não precisa ficar preocupado. E sabe de uma coisa? Deus não te capacitou para fazer só uma coisa na vida. Você pode perfeitamente ter outras funções até ao mesmo tempo, é ou não é, pastor? Pode acumular, por que não? Pode acumular, por quê? Sabe por quê? Porque nós nem usamos tudo. Você já não ouviu falar isso? Que nós temos um cérebro maravilhoso, que é o melhor HD do mundo. É o nosso próprio cérebro. E que nós não usamos quase nada. Você pode, Deus te capacita para isso. E foi para isso que nós hoje nos reunimos aqui para falar sobre, né, pastor? É verdade. E na minha vida, Deus mudou de só estar envolvido. Quando eu falo só, nunca desprezando, mas de ter uma vida estruturada como pastor de uma igreja local. Deus me levou para trabalhar com real estate, então compra, venda, aluguel de propriedades. E aí, isso eu não entendia, até que Deus começou a acrescentar a oportunidade de missões em Cuba, a oportunidade de missões na África. Olha isso. Eu não viajei as viagens marcadas porque estou de quarentena, mas ali nós estamos montando na África um centro de treinamento e capacitação de líderes e já tínhamos 900 pessoas conectadas para esse projeto que estaria acontecendo agora em maio. E se eu tivesse somente enxergado aquilo que era a minha ideia e na minha zona de conforto, eu não podia ver a amplitude do que Deus estava vendo. Por isso que nós temos que ter essa coisa dessa comunhão com Deus, porque no momento que você tem a comunhão com Deus, Deus vai mostrando coisas para nós que nós totalmente desconhecíamos, né? Então a gente tem que ter esse coração aberto e essa mente aberta, é o que fala em Romanos 12, 1 e 2, né? Que nós temos que ter, assim, Paulo está escrevendo, rogo-vos, quer dizer, eu estou pedindo para vocês, por favor, né? Por favor, abra sua cabeça, entenda. Renova sua mente. Renova sua mente. Então, assim, tá quase falando, pelo amor de Deus. Então, assim, abra sua mente para entender que Deus, Ele quer te colocar em lugares diferentes, que você não precisa ficar só de uma forma, daquela forma que você imagina que você tem que ficar. Muito pelo contrário, isso aconteceu já na sua vida, aconteceu na minha vida, está acontecendo, que esse próprio aqui bate-papo. Parabéns para vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, eu falei, gente, que maravilhoso. Pois é, muito engraçado, sabe por quê, gente? Eu nunca fiz jornalismo, eu nunca estudei nada disso, e de repente o Senhor fala assim, vai lá e faz. Eu falei, ok, eu tenho que obedecer, a gente tem que obedecer, e eu não sei quanto a todo mundo, ao resto do mundo, mas eu sei de mim. Eu estou curtindo, porque eu estou aprendendo e eu estou vendo as formas diferentes que Deus está usando na vida de cada pessoa que chega aqui. Por isso, querido, muitíssimo obrigado de estar aqui conosco hoje. Eu espero em Deus, nós esperamos em Deus que tenha sido uma bênção na sua vida. E agora nós não poderíamos sair sem antes orar por você e sua família. Amém. Então vou pedir, pastor, por favor, ore por cada um aqui, por favor. Eu quero orar por você que está passando por uma situação e você não enxerga a luz de saída deste túnel. E dizer que Deus quer brilhar a luz no túnel, na situação, porque este brilhar vai ser um testemunho vivo aonde você está hoje, para muitas e muitas pessoas terem a visão de que existe um Deus Criador. E eu quero orar nisso. Pai, em nome de Jesus, segundo a autoridade do Teu nome, o nome que está acima de todo nome. Cada pessoa que está ouvindo essa entrevista, assistindo esse vídeo, vendo a gravação, que todos eles possam ser abençoados pelo Senhor. Amém. Tua palavra diz que o Senhor nos daria sonhos, nos daria visões, e nós sabemos que o Senhor é um Deus criativo e compartilhou com cada um de nós a capacidade, o atributo da criação, que nós possamos ter ideias, sonhos, ver algo que não existe hoje e acreditar que é o Senhor, entender de passos de consagração, de intimidade contigo, principalmente
Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa segundo a sua necessidade. A tua palavra diz que o Senhor supriria as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite, o Senhor tire toda a pressão, todo estresse seja recuado, toda a pressão na nuca, toda a dor nos ombros, dor na cabeça seja agora retirado na autoridade do nome de Jesus. Que entre paz na tua casa, paz nos teus negócios, prosperidade nas tuas finanças, soluções e projetos e força para vencer essa batalha, porque o Senhor é contigo e nós declaramos isso acreditando em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e fique ligado, porque muito em breve nós estaremos de volta aqui. Mais uma vez, obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe você e a sua casa. Amém.